A semana de votações na Câmara começa com novidades na Lei Geral da Copa, que ontem foi tema de reunião no Palácio do Planalto. O governo quer autorizar a venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante os jogos, conforme acordo assinado com a FIFA. Outro assunto em discussão é o Código Florestal. Veja com o repórter Fabrício Rocha. Passada a confusão com a troca de líderes de governo, o plenário deve encarar a votação da Lei Geral da Copa, que também balançou na semana passada na questão sobre a venda de bebidas durante os jogos. Numa reunião no Palácio do Planalto, nesta segunda, a ordem do governo ficou bem clara. A questão da bebida está relacionada com convicções pessoais, morais, religiosas, que o governo, que a presidente, que todos nós respeitamos. Nós estamos aqui tratando de compromissos assumidos pelo governo brasileiro, pelo Estado brasileiro e que devem ser cumpridos e honrados. Nós temos duas situações sobre as quais não há retorno. Tem o projeto original do governo, que honra os compromissos do governo. Tem o parecer do relator geral, do relator da matéria, que foi aprovado na comissão especial. Honra o compromisso do governo. Portanto, em princípio, qualquer uma das duas serve. Nós vamos definir por qual e será amanhã na base do governo. O presidente da Câmara está otimista. Nós temos também acordo de que os temas mais polêmicos podem e devem ser votados de forma nominal, portanto não há problemas para a votação da Lei Geral da Copa. Nós temos, é claro, um impedimento anterior, que é a lei que trata sobre o novo Código Florestal, que há aí sim um tensionamento maior, uma disputa maior entre os deputados, principalmente entre os ambientalistas e os deputados ligados à agricultura do Brasil. Mas, pelo que se comenta, é no Código Florestal que as votações da semana podem emperrar. É evidente que a tese que vai predominar aqui, a gente percebe claramente que é a tese dos ruralistas, e isso acaba comprometendo a questão do Rio+20. Então, acho que o governo não vai querer que aprove isso agora para desgastar no fórum, né, do Rio+20. Acho que ele vai deixar para depois disso. Isso não tem condições, não existe essa condição de que nós, da bancada ruralista, de vários partidos que estão trabalhando nesse tema, tenham essa posição de aceitarmos essa votação para votarmos depois da Rio+20. Esta aparente tensão no plenário vai ser confirmada ou desmentida nas reuniões dos líderes partidários de governo e de oposição que estão previstas para esta terça-feira. Pode até ser que se decida mais uma vez pelo adiamento das votações da Lei Geral da Copa e principalmente do Código Florestal. Neste caso, propostas mais antigas e menos polêmicas poderiam entrar na pauta, como aconteceu na semana passada. Mas as próprias sessões ordinárias do plenário já têm ocupação mais do que suficiente para os deputados. Afinal, são 9 as medidas provisórias trancando a pauta de votações. E a primeira delas, ainda sem acordo, é a que isenta de PIS e COFINS a importação e a venda de equipamentos tecnológicos para pessoas com deficiências. A repórter Paula Bittar está no Salão Verde e repercute ao vivo a pauta do plenário da Câmara. Bom dia, Paula. A possibilidade de acordo para a votação da Lei Geral da Copa e também do Código Florestal, além, é claro, das medidas provisórias? Adriana, bom dia. Apesar de todas as polêmicas, os líderes partidários vão tentar um acordo sim numa reunião marcada para logo mais às 4h30 da tarde. Existe a possibilidade de se votar tanto a Lei Geral da Copa quanto o Código Florestal em sessões extraordinárias, apesar de as sessões ordinárias estarem trancadas pelas medidas provisórias. Eu tenho aqui ao meu lado a deputada Luciana Santos, líder do PCdoB. Deputada, primeiro com relação ao Código Florestal, qual a possibilidade de sair um acordo que permita a votação nessa semana? Nós temos conversado bastante com o relator Paulo Pial, numa perspectiva de encontrar um entendimento, visto que houve algumas alterações no Senado e, a princípio, Paulo Pial pretende modificar muito pouca coisa do Senado. Na prática, o impasse se dá em relação às APPs, que são as áreas de preservação permanente, que são as áreas consolidadas. Então, esse impasse é que nós esperamos que no encontro do Colégio de Líderes a gente possa chegar a um entendimento. De qualquer forma, tem um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho
que trata dessa discussão do Código Florestal, que vários partidos têm ou seus líderes ou representantes. Então nós estamos com o deputado Osmar e a deputada Jandira Fegali, que acompanha o grupo de trabalho que debate os últimos entendimentos acerca de uma solução que possa ser equacionada e a gente possa levar à votação algo tão estratégico e tão importante para a nossa nação, que é o problema da agricultura do país e do meio ambiente, claro. Quem também conversa aqui com a gente é o deputado César Colnago, vice-líder do PSDB. Deputado, qual a opinião do senhor? O Código Florestal sai essa semana? Pelo PSDB, nós entendemos que o Código é uma matéria fundamental para a área agrícola, para a sustentabilidade da produção de alimentos. O Brasil, que é um dos maiores exportadores e produtores de alimentos, mas o que eu sinto é que a base do governo está muito dividida. O problema é muito mais a crise política do governo e a base em relação a essa matéria do que propriamente o conteúdo da matéria. Eu acho que a Câmara aprovou um texto, o Senado modificou, voltou esse texto, os líderes estão discutindo, nós estamos discutindo algumas pequenas alterações. O código é preciso acabar com essa polaridade entre ruralistas e ambientalistas. Na verdade, eu fui secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Nós precisamos de ter um ambiente sustentável, com terras que sejam agricultáveis, produtivas, e aí o código tenta fazer essa compatibilização. Por nós se vota o Código Florestal, evidentemente, mas o problema maior acho que é muito mais no entendimento da ampla base que o governo tem de se entender sobre essa matéria. Deputada Luciana Santos, e com relação à Lei Geral da Copa, há clima para votação ainda nessa semana? Eu penso que sim, não é? Houve a comissão especial, onde na própria comissão especial procurou se desenvolver ou chegar a um bom termo acerca de algumas coisas que eu penso que foram as principais polêmicas. Uma delas é o acesso da população aos jogos da Copa, visto que são jogos de custos e de preços altos dos ingressos, e com isso foi construído essa possibilidade que já está no relatório de viabilizar o acesso às pessoas que têm o Bolsa Família, aos estudantes e aos idosos, respeitando a soberania e a autonomia das leis brasileiras. Então, eu penso que no fundamental se foi construído um consenso em torno disso. O que ficou pendente foi exatamente o uso ou não das bebidas alcoólicas exclusivamente e especificamente nos Jogos da Copa. Então, embora haja no país uma política nacional de enfrentamento das bebidas alcoólicas, seja através da lei seca, seja através de mecanismos que coloquem nas propagandas de publicidade de bebidas as consequências negativas que as bebidas têm por conta dos altos índices de mortes e homicídios que ocorrem por conta da bebida alcoólica, e também do Estatuto do Torcedor, nós estamos diante de praticamente um fato consumado, visto que foi um acordo, não é, do governo com a FIFA para poder prevalecer, como é um evento privado, o governo brasileiro teve que apresentar um caderno de encargos e ali houve um pré-estabelecido, uma condição de funcionamento da Copa através da permissão das bebidas. O que nós vamos é tentar a redução de danos para ver como conviver com isso, mas sendo um compromisso anteriormente assumido pelo governo, nós vamos provavelmente, quer dizer, na nossa bancada do partido já tomou a decisão que, embora no mérito nós achamos que isso prejudica essa política nacional, como é um acordo anterior, nós vamos partir para votar, não é, com essa condição anterior que o próprio Estado brasileiro assumiu com a FIFA. Deputado César Colnago, essa polêmica toda com relação à liberação das bebidas alcoólicas pode impedir a votação da Lei Geral da Copa nessa semana? Eu acho que a Copa é um evento fundamental, importante para o país, mas a soberania está acima da Copa. A impressão agora de longe é que fizeram um acordo sem consultar uma parte do governo, porque governo não é só poder executivo. Todas as ações do governo, elas têm que ter o aval da Câmara e do Senado. Portanto, fizeram um acordo sem conversar com as representações do povo, que são as duas casas. Por isso que, ferindo a autonomia e a soberania, quer dizer, colocar bebida alcoólica onde o Estatuto do Torcedor já impede, na nossa visão, é um absurdo, além do malefício, da agressividade e do que tudo que a bebida alcoólica libera no ser humano. Nós entendemos que
devemos votar. A Copa é importante, é um evento que vai divulgar o Brasil. Nós temos um amor e uma paixão grande pelo futebol, mas nós temos que preservar o mínimo. Na discussão aqui na casa, você tem ideia a importância desse poder. Algumas questões evoluíram, como a deputada já falou, na questão do acesso. Mas a questão da bebida, nós vamos aprovar a lei da Copa e mobilizar setores importantes da Câmara Federal para que não vote e votemos contra a liberação de bebida alcoólica nos jogos, como se já acontece nos jogos brasileiros, mesmo em outras nações em que essa questão é proibida. Nós vamos bater pé e tentar não aprovar essa questão, porque para nós é um malefício à sociedade misturar diversão, futebol com bebida alcoólica. Deputado César Colnago e deputada Luciana Santos, ontem a bancada do PT se reuniu para fechar posição sobre a Lei Geral da Copa. Segundo o líder do partido, o deputado Gilmar Tato, o PT vai defender o texto original do governo. Sobre a polêmica da liberação de bebidas alcoólicas, Gilmar Tato disse que a bancada vai honrar o acordo feito com a FIFA, deixando que a entidade negocie diretamente com os estados. De nossa parte, da bancada do PT, é cumprir o acordo que foi feito, que o governo brasileiro fez com a FIFA, no sentido de fazer com que a Copa aconteça da melhor maneira possível. E por parte da bancada do PT nós não vamos atrapalhar de forma alguma o acordo feito do governo brasileiro com a FIFA. Na verdade é um debate jurídico, legal em relação a isso, de você interferir em relação à legislação dos estados, você ter uma legislação concorrente e o texto do relatório que foi aprovado na Comissão Geral, ele invade a legislação estadual. Então nós achamos por prudência ficar no texto original e aí fica a FIFA assim, responsável por dialogar com os estados. Isso não significa que tanto o PT como o governo vai simplesmente lavar as mãos. Nós podemos ajudar, inclusive, em relação nos estados a permitir a venda de bebida alcoólica. O líder do PT lembrou que essa posição da bancada vai ser levada logo mais aos demais líderes partidários na reunião de 4h30 da tarde. Deputada Luciana Santos, não é temerário deixar que a FIFA negocie diretamente com os estados? Na verdade, nós vamos votar a Lei Geral da Copa, né, como um todo, e vai haver o destaque sobre a questão da liberação ou não das bebidas alcoólicas durante os jogos, exclusivamente da Copa, né? O que o relatório original leva em conta é a possibilidade de acontecer isso, independente da situação dos estados. Agora, existe a situação da legislação estadual, que muitas legislações estaduais impedem a bebida alcoólica. Então, isso vai ser uma polêmica jurídica, não é? Porque pelo Pacto Federativo, os estados, não é, têm uma certa autonomia em relação a algumas políticas públicas que eles estabelecem, e isso nós vamos ver como superar no entendimento, numa negociação, para que a gente garanta, né, o evento da Copa, porque afinal de contas nós temos aí até junho desse ano para a tomada de decisão definitiva da realização da Copa no Brasil. E nós precisamos caminhar no sentido, como eu falei antes, de reduzir os danos, não é, dessa situação, para que a gente garanta que a Copa seja um momento de prazer, de talento, né, desenvolvimento da arte do futebol brasileiro, mas também de muita paz e muita harmonia com as pessoas que vão participar desse espetáculo, que é o espetáculo do futebol brasileiro. E o senhor, deputado César Colnago, qual a sua opinião com relação a essa possibilidade de a FIFA negociar depois diretamente com os estados, onde houver uma legislação estadual que proíba a venda de bebidas? Para quem sabe ler, um pingo é letra. O líder do PT, ele na verdade, ele fez uma denegação. Quando ele disse que ele não vai passar a mão, que ele não vai passar para frente a bola, né, ele na verdade está empurrando para frente. É preciso ter claro, né, a posição do PT e do governo é de vender bebida alcoólica. A lei é clara nesse sentido, o Estatuto do Torcedor, e está ferindo, na verdade, a nossa autonomia, a nossa soberania. Eles estão empurrando para frente para dizer que eles não estão nem lá nem aqui. A posição nossa do PSDB é clara. Nós somos contrários vender bebida alcoólica nos estádios, passar isso para os estados na verdade, empurrar para frente o problema, por isso que ele denegou.
e nós queremos ter clareza de que essa casa vai optar por não vender bebida alcoólica pelo problema da violência, da agressividade natural dos seres humanos, e a bebida libera os impulsos muitas vezes, e eu acho que para evitar problema, para ter um campeonato com paz, isso é muito bom que nós possamos manter a lei brasileira e impedir bebida alcoólica nos estádios.